Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, por esta oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, para te glorificar, bendizer, exaltar e engrandecer o teu nome. Rogamos que o Senhor se faça presente e venha aos nossos corações de uma forma maravilhosa, radiante, poderosa, nos alimentando com a tua palavra, nos instruindo, nos ensinando, nos dando a direção, meu Deus, para que possamos fazer e dar o nosso melhor para ti na tua obra e no teu reino. Pai, assim venha, nos capacite cada vez mais, nos abençoe e nos dê a certeza de que um dia estaremos na tua presença sendo galardoado, recompensado pelo trabalho que aqui fazemos ao teu reino. Assim, meu Deus, vem e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Todos nós, eu me coloco nessa lista, estamos aprendendo a fazer a obra, todos nós. A obra, ela tem os seus mistérios, tem os seus segredos, tem as suas seus detalhes pormenores. Antes de me aprofundar mais no assunto, ou nos tópicos aqui marcados, eu queria mostrar para os irmãos a diferença entre uma reunião de obreiros, uma reunião de ministério, uma reunião de dirigente, uma reunião de trabalho, uma fraternal, uma convenção ordinária e uma convenção extraordinária. A gente estava até conversando, eu, o pastor Celestino e alguns irmãos, e a gente tentando mostrar essa diferença para os irmãos terem a noção e saber de qual evento você pode participar, você pode estar presente. Por exemplo, quem participa de uma reunião de ministério? Numa reunião de ministério, participa diaconisa, diácono, presbítero, evangelista, missionário e pastor. Essa é uma reunião propriamente dita de ministério, que vai do diácono ao pastor, do quadro diaconal ao quadro pastoral. Em uma reunião de dirigentes de congregações, participa todo aquele que dirige uma congregação. Ele pode ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser um diácono, pode ser um presbítero ou até mesmo um membro. Ele pode dirigir ou participar de uma reunião de dirigente. Isso é uma reunião de dirigente de congregações. Temos também uma reunião de trabalho. Qual é a finalidade da reunião de trabalho dentro do contexto eclesiástico? A reunião de trabalho é quando eu quero fazer uma reunião só com os porteiros, só com os diáconos, só com as dirigentes de círculo de oração, só com os dirigentes de departamento, só com os presbíteros, só com os pastores. Isso é uma reunião de trabalho. O que é uma fraternal? Fraternal é como se fosse uma convenção, só que se reúne uma região para se juntar e se confraternizar. Por isso se chama fraternal. O que é uma convenção ordinária e uma convenção extraordinária? Uma convenção ordinária, porque as convenções, a gente ainda vai chegar nesse nível, estamos nos amadurecendo, ela é feita a cada 2 anos, ela é bienal. Convenções são bienal, é a cada 2 anos. Então, entre um ano e outro, ele faz uma convenção extraordinária, porque ela é ordinária a cada 2 anos, ela tem uma ordem de ser de 2 em 2 anos. Então, eles fazem uma entre um ano e outro, por isso ela é extraordinária.
Quem é que participa da convenção? Evangelista, missionário, pastor, pastor presidente, pastor de campo. Isso na convenção. Reunião de obreiros. Aqui já é abrangente. Aqui já abrange todos. Por exemplo, essa é uma reunião de obreiros. Na reunião de obreiros participa o pastor, dirigente de oração, professor de escola bíblica, recepcionista, zelador, controlador de som, músico, porque é uma reunião geral de obreiros. O que é que se trata na reunião de obreiros? Tudo relacionado a esses temas. Na convenção, trata-se de problema de pastores, consagração de pastores, exclusão dos pastores, recebimento de pastor. Isso é convenção. Trata desses assuntos, das doutrinas no aspecto brasileiro, nacional, geral. A reunião de ministério vai tratar da doutrina local, da doutrina do ministério, das decisões. Reunião de dirigentes de congregações, para que serve? Para receber membro, excluir membro, disciplinar membro. Ela serve para isso. Então, cada reunião ela tem as pessoas liberadas a participar e tem as suas razões, os seus motivos para acontecer. Não é isso? Eu falo isso para que os irmãos não confundam e misturem uma reunião com outra e assim não entendendo, possa até passar para alguém de forma inadequada. Muito bem. Então, quando a gente não tem essa noção, a gente acaba reprovando aquilo que a gente não tem a noção. A gente acaba reprovando aquilo porque a gente não tem aquele conhecimento, não tem aquela noção das reuniões, do tipo de reuniões, então a gente acaba reprovando, né, aquela reunião, achando que ela pode estar sendo feita de forma equivocada ou até mesmo errada. Não, ela está sendo feita conforme aquilo que é concernente ao trabalho. Pois bem, e isso, amados irmãos, é simplesmente para que a gente entenda que o que a gente faz não é perfeito. O jeito que a gente trabalha não é um jeito perfeito. Pode ser que exista outros que têm até uma forma melhor de fazer. Uma maneira de trabalhar melhor, com mais perfeição, com mais esmero, com mais beleza, mas esta foi a forma que eu aprendi e assim eu tento passar para os irmãos, para que os irmãos tenham uma noção básica, uma noção, digamos, rasa da forma que se faz, que se trabalha, que se age, para ter um entendimento. Porque, na verdade, queridos, foram 16 anos pastoreando ainda em Madureira. 16 anos. Nesses 16 anos, pela misericórdia de Deus, nunca perdi uma reunião. Em 16 anos. Não foi em 16 dias, 16 meses. Em 16 anos. Nem de dirigente, que era feita de manhã, nem a de ministério, que era feita à tarde. Era uma emendada na outra. Parava para fazer uma refeição, então vinha a reunião de ministério, que era no segundo horário. 16 anos. Para você ter uma ideia, fui às vezes doente, tendo que descer do ônibus coletivo para vomitar. Eu tenho um problema de enxaqueca, mas nesse dia eu estava mal, desci umas 3 vezes do ônibus, até por fim peguei um táxi para chegar. Outra vez eu fui de bicicleta, parece que foram 2 vezes daqui para Maceió para ir para a reunião. Sem saber nem andar direito de bicicleta, sem levar nenhuma chave. Se a bicicleta quebrasse no meio do caminho, eu não fui de bicicleta porque eu não tinha dinheiro para passagem, viu? Não era porque eu queria ficar fitness, não. Era porque eu não tinha dinheiro para passagem, então fui de bicicleta. Então foram 16 anos ouvindo os meus pais na fé, ouvindo os meus pastores, observando,
todas as convenções, não perdi nenhuma. Participei de todas. Reunião de obreiros, quando estava em Maceió, participei de todas, para adquirir o entendimento, a compreensão do que é igreja, do que é ministério, do que é uma reunião de dirigente, uma reunião de pastores, uma convenção geral, uma convenção extraordinária, uma convenção ordinária, e ter toda a clareza e poder passar para os irmãos com confiança e com segurança aquilo que aprendi. Repito, pode não ser a melhor, pode ser que alguém até faça melhor do que a gente, pode ser que alguém reprove, mas esta foi a forma que a gente aprendeu e temos assim lutado para manter. Antes de ir mais além aqui na questão, uma das coisas que é interessante os irmãos entenderem, eu frisei aqui para falar, para não esquecer, sobre culto de oração. Os cultos de doutrina, que são as terça-feiras aqui, eles devem serem precedidos por um período maior de oração. A gente aqui na sede, aos domingos e às quintas, a gente 6h30, 6h40, a gente já começa o culto. Oficialmente o culto é 7 horas. Oficialmente o culto é de 7 horas. Mas para a gente ganharmos tempo, a gente 6h30, 6h40 já começa para poder distribuir mais oportunidade aos irmãos. Porém, na terça-feira, que é o culto de ensino, a gente vai até 7 horas. Ora até 7 horas, que tem um período a mais de oração. Então, os irmãos têm esse cuidado nas congregações, incentiva os irmãos, orienta os irmãos. Estou falando aqui para os obreiros, porque nós precisamos ser o exemplo para os outros. Não adianta eu querer cobrar da igreja e nós, os obreiros, não darmos o exemplo. Então, tem que começar por nós, tem que começar pela igreja. Tá certo? Então, abrindo esse parênteses para dar essa compreensão. Porque, seguindo o raciocínio que estava no início, quando a gente não tem uma noção clara do que é ministério, do que é igreja, do que é reino, a gente acaba, como é que eu posso dizer, desclassificando quem está fazendo de forma correta, e aquele que não tem o conhecimento vai também lhe desaprovar pela falta do conhecimento. Porque se eu olho para algo e, no meu entendimento, eu digo que está errado, e falo para quem não entende que aquilo está errado, aquele também vai achar que está errado. Então você vai estar fazendo a coisa certa, mas para todo mundo você está errado. Pela falta do entendimento, do conhecimento daquela causa. Então isso no contexto geral, já ensinei aqui outras vezes, no contexto geral, uma das coisas que mais entristece, pelo menos a mim, é exatamente quando alguém faz parte de uma equipe, de um grupo, de uma igreja, até mesmo de uma empresa, de um órgão, e ele mesmo desclassifica o grupo que ele faz parte, desvaloriza, humilha, despreza, rebaixa. Não façam isso. Como já disse o pastor Adalto, se você está numa congregação e você tem um dirigente, seja o pastor da igreja, seja o dirigente do departamento, apoia aquela pessoa. Às vezes são pessoas que passam o dia lutando com o esposo em casa, que às vezes não é crente. Às vezes são pessoas que estão cheias de problemas, de dívidas, de angústias, de coisas que não conseguem solucionar. Mesmo assim, deixa a sua luta e vem para a igreja. Às vezes, debaixo de dor, de humilhação, vem fazer um sacrifício para Deus. Só ela e Deus, ou só ele e Deus sabe o que está passando. Mesmo assim, ela vem. Mesmo assim, traz um louvor um pouco angustiado, um pouco triste, mas vem. Então, às vezes, a gente não entende por que aquela irmã está daquele jeito, aquele irmão está daquela forma, e acabamos maltratando mais ainda uma pessoa que já está ferida, mas mesmo ferida,
Deixou em casa o marido, deixou às vezes os filhos, deixou alguma coisa para fazer em casa, às vezes um almoço, às vezes a casa para arrumar, e veio atender uma missão. Mas a gente não valoriza. A gente vê uma falha, um defeito, alguma coisa pequena, e crucificamos a pessoa sem saber ou sem perceber o esforço que aquela pessoa está fazendo. Porque, veja, os senhores estão aqui de forma voluntária. Eu entendo que eu devo levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus e agradecer aos senhores e às senhoras por esta disposição de fazer a obra do Senhor de forma voluntária, espontânea, com alegria. Então isso é muito importante, irmão. Tenham esse cuidado, tenham essa cautela, porque senão a gente acaba embaraçando o crescimento da obra. Eu até estava pensando nesse assunto. Já pensou se você fosse uma secretária, ou um secretário de um médico, ou um assessor, uma assessora, e quando os pacientes chegassem para se consultar, você dissesse assim: esse médico aqui não é nada, médico bom é o médico fulano, aquele é que é o médico. Aí você vai perder o seu emprego, porque o médico não vai consultar ninguém. As pessoas vão deixar de consultar com o médico. E às vezes a pessoa nem trabalhou para o médico fulano, mas na mente dele o outro médico é melhor do que o médico que o contratou. Porque alguém pode chegar aqui, irmãos, e assistir um culto, vir aqui no culto festivo, e dizer que a igreja do pastor Cícero era uma benção. E que o pastor Cícero era uma benção. Você só veio uma vez ou duas, você não está aqui direto para ver. Então a mesma coisa quando a gente olha lá fora, irmão. É a mesma coisa. Quando você olha lá fora, você vai numa festividade, vê todo mundo fardado, tudo organizado, aquela coisa linda, mas você não sabe a luta que foi ali por trás das cortinas, dos bastidores, a prova que é, os levantes que é. E isso, irmãos, não é coisa para a gente se espantar ou para a gente se revoltar ou dizer que aquela igreja não é de Deus. Pelo contrário, eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Ela está passando luta exatamente porque ela é de Deus. Está vindo as provas, os escândalos, a dificuldade exatamente porque Satanás quer destruir aquela igreja. É uma igreja que está incomodando Satanás. Então Satanás vai querer, de alguma forma, criar uma dificuldade. Então a gente tem que ter essa noção. Foi boa cada colocação que os irmãos falaram aqui, mas algumas que os irmãos falaram como o evangelismo, porque a maior missão da igreja, irmãos, a maior missão da igreja é ganhar almas. A maior missão da igreja é ganhar alma e cuidar de alma. No seu entendimento, não precisa falar não, mas no seu entendimento, qual seria a maior missão da igreja? Não é verdade? Que se for para cantar, irmãos, tem hora que a gente canta, tem hora que eu canto, eu penso até que eu estou cantando bonito, mas eu chego em casa com ele na gravação, disse, até como está desafinado. Eu pensei que eu estava abafando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que para adorar a Deus tem anjos, arcanjo, querubim, serafim, que adoram, olha, dentro de uma afinação, de uma qualidade. Então não é isso que Deus espera da gente, porque Ele tem os anjos para adorá-lo, para louvá-lo. Ele espera da gente que a gente resgate as almas que estão sendo tragadas por Satanás, que estão sendo engolidas por Satanás. Então a maior missão, tudo, irmãos, olha, tudo que você for fazer, você tem que fazer pensando nas almas. Não é? Tudo que você for fazer, que você for falar, atitude, faça pensando qual vai ser o benefício que as almas, que a igreja vão ter com isso que eu vou fazer. Porque às vezes eu penso no meu benefício, eu penso na minha satisfação, eu penso naquilo que vai me beneficiar. E às vezes não me preocupo, nem dou a mínima para o que vai acontecer com as almas. Eu quero estar bem, e os outros, então eu preciso ter essa noção.
Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Deixa eu contar um segredo para você. Quando você se preocupa em cuidar da noiva de Cristo, o noivo dela cuida de você. Quando você se preocupa em cuidar da noiva do Cordeiro, o Cordeiro vai cuidar de você. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. A gente não leva prejuízo. Não levamos prejuízo. Então, toda a nossa dedicação é visando as almas. Faça pensando nas almas. Visando as almas. Uma das coisas que a gente precisa entender é que uma das ferramentas usadas para se ganhar alma é o culto, irmãos. A gente vai falar um pouco de culto aqui. Você sabia que tudo que a igreja faz é culto? Tudo que a igreja faz é culto. Tudo, absolutamente tudo. A Bíblia diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceu os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Culto é oferecer a si mesmo a Deus em sacrifício. Culto é um sacrifício onde nós nos ofertamos a Deus. Então, tudo que você faz é culto. Uma irmã que veio limpar a igreja, ela está cultuando a Deus. É um sacrifício que ela está oferecendo a Deus, é um culto. É um culto. Quando tem alguém construindo, seja o pedreiro, seja o servente, ele está cultuando, porque ele está fazendo um sacrifício para Deus, através do seu corpo. Então, tudo que você faz, dando o seu tempo, a sua atenção, a sua força, é um culto que você está oferecendo a Deus. Mas o culto propriamente dito acontece na igreja com todos os irmãos reunidos. Então aqui é onde a gente precisa ter esse cuidado. Antes de seguir no culto, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu anotei algo fora aqui da sequência, porque se eu tenho a preocupação de ganhar almas, e esta é a minha missão, porque Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos. Então a missão da igreja é essa, é pregar o evangelho, fazer discípulos, ganhar a alma. Essa é a missão da igreja. Pode ter outra? Pode, mas essa é a principal. Então você precisa se preocupar para se aprimorar e ver o que é melhor ser feito para conquistar as almas. E a gente precisa ter essa disposição, irmãos. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor quer que a igreja cresça para ter muito ofertante, muito dizimista? Não, falando isso pelo reino. Porque se alguém que vem com malícia e com maldade vai usar meios e técnicas para, de fato, buscar as pessoas, para, de fato, explorá-la, nós precisamos trabalhar ainda mais se temos o propósito de levá-las para o céu. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Como é que pode isso? Para usurpar a igreja, para se aproveitar, eles fazem de tudo, investem. Por que não a gente para o bem da alma? Por que não a gente? Você sabia quais são as 3 coisas que as pessoas mais olham quando vão visitar uma igreja? Eu vou contar para você. Aquilo que eu disse, se você tem o propósito de ganhar as almas, de buscar as almas para Jesus, você deve se aprimorar, buscar conhecer, buscar conhecimento e entendimento. Conhecimento é poder, diz o ditado. Então veja só, as 3 coisas principais que alguém observa quando vai visitar uma igreja. Aqui, não posso falar tanto aqui, mas nos grandes centros. Um bom estacionamento, um local onde eles possam estacionar o seu carro tranquilo, local organizado e seguro. É isso que eles observam. Segunda coisa que eles observam se tem na igreja, um lugar para as crianças, para cuidar das crianças, para dar atenção às crianças. É a segunda coisa que eles olham. Pesquisa feita por pessoas para entender. E a terceira coisa que eles olham
para saber se o local realmente é um local que vale a pena ele congregar, é se os banheiros são limpos. Entende? Quando eu falo isso, eu falo tentando conscientizar os irmãos para que os irmãos comecem a desenvolver ou a se reciclar, a se aprimorar para começar a entender as pessoas. Porque se eu quero conquistá-la, eu preciso entendê-la. Eu ia falar aqui de quando o rapaz está querendo conquistar uma moça, que aí ele procura saber do tipo de bombom que ela gosta e tal, e o perfume, né? Vou comprar um perfume, tudo, porque quer conquistar. Por isso que eu disse, a Bíblia quem diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Então a gente precisa ter essa noção de trabalhar para criar um ambiente, criar um culto, fazer algo, irmãos, que de fato as pessoas venham e voltem felizes, satisfeitos, realizados. A gente precisa ter essa noção. Porque nós, obreiros, nós queremos vir para a igreja e voltarmos para casa satisfeito, feliz, realizado. A gente se sente bem, o culto foi uma bênção, o irmão que cantou, o irmão que pregou, até mesmo você que cantou, você que pregou, Deus lhe usou e você voltou feliz. Só que nós, irmãos, somos a liderança da igreja. Somos os cabeças. Então, mesmo se nós voltarmos para casa não satisfeito, mas se a igreja ela voltar satisfeita, você cumpriu a sua tarefa. Você cumpriu a sua missão. Mesmo que você não volte feliz, não volte satisfeito, não volte realizado, mas se a igreja voltou feliz, satisfeito e realizado, você cumpriu a sua tarefa. Você cumpriu a sua missão. Mas nós, no nosso egoísmo, estamos preocupados em voltarmos realizados e felizes e os outros que se virem. Só que nós somos a liderança. Nós somos os cabeças. Nós temos que aprender a pensar mais na igreja do que em nós. É pesado isso? É difícil? Isso é. Mas essa é a realidade para quem foi chamado para fazer a obra, querido. E esta é a realidade para quem foi chamado para fazer a obra. Uma das coisas que a gente precisa administrar no culto é o tempo. É uma das coisas que precisa ter uma certa sensibilidade no culto, é administrar o tempo. A maioria das pessoas não sabe quanto tempo tem uma saudação, quanto tempo tem uma palavra, nem quanto tempo tem uma mensagem. E às vezes, muitos não sabem controlar o tempo. Na verdade, no início, eu já passei por isso, a gente não tem muita noção, mas depois você vai amadurecendo, você vai se tornando obreiro, vai participando das reuniões, vai recebendo as orientações, aí você vai começando a ter equilíbrio e vai saber administrar o tempo. Porque é uma coisa que causa muitas dificuldades no culto, é quando a gente não consegue administrar o tempo. Uma saudação de 3 a 5 minutos. Quando alguém dizer, vamos ouvir uma saudação pelo irmão, você já vai ciente de que vai falar no máximo 5 minutos. Se você falar menos, você fica com crédito, irmãos. Porque às vezes a gente está no culto, aí você tem aquele irmão, tem aquela irmã que gosta de cantar, que gosta de dar uma palavra, mas eu não sei, acho que eu não vou dar hoje não, porque o tempo já está tão corrido, mas eu vou dar. Ô irmão, vem aqui cantar o hino de Jeremias, aqui, dar uma saudação rapidinho. Aí o irmão começa. Irmão, aí começa aquela história. Aí a irmã diz, olha irmão, eu estava em casa, deitada, aí de repente os gatos estavam se embolando em cima das telhas, e foi aquele miau, 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 e eu tomei um susto, meu irmão, o coração acelerou, eu estava tendo um infarto, eu tenho certeza. Aí eu me ajoelhei, orei, e Deus repreendeu o infarto por causa daqueles gatos. Aí eu digo, meu Deus, o que é que tem a ver com culto, meu pai? Mas tem pessoas que fazem isso no culto. Então você precisa ter uma habilidade, um controle. Porque
o culto oficialmente são 2 horas de culto, não é verdade? Aqui a gente começa às 6h30, 6h40, dá 2h20, às vezes a gente já passa uns 5, 10 minutos, são 2h30 de culto aqui na sede. São praticamente 2h30. E a gente já começa cedo, eu agradeço sempre aqueles que chegam um pouco mais cedo, agradeço mesmo porque oficialmente é de 7, mas a gente já começa, que nós vamos chegando e já vai ouvindo os irmãos. Mas são 2 horas, olha, 2 horas. Meia hora é para cantar os 3 hinos devocionais. Digamos que cada hino vai demorar 5 minutos, dá 15. A leitura da palavra, mais uns 5 minutos. Mais 10 minutos vai ficar para apresentar os visitantes e dar os avisos. Meia hora, ficou 1h30. Dessa 1h30, no mínimo, meia hora é para a pregação final, para a mensagem final do culto. Ficou 1 hora. Estou falando bem dividido aqui para a gente entender. Ficou 1 hora para ouvir os irmãos. Se cada irmão, na sua oportunidade, gastar 10 minutos, em 1 hora dá para ouvir quantas pessoas? 6. 6 porque 1 hora são 60 minutos. Aí dá para ouvir apenas 6 pessoas, irmãos, em 1 hora, se cada um gastar 10. Aí aqui a gente tem só 3 conjuntos aqui. Tem as crianças, a mocidade e as senhoras. Se cada um gastar 10, aí só ficou meia hora. Aí só vou ouvir mais 3 pessoas no culto. Entendeu? É por isso que a gente faz esse pedido, essa orientação, porque da forma que a gente quer cantar um hino, dar uma saudação, todos os outros também têm aquela expectativa. Aí se eu só tomo tudo, aí os outros ficam sem nada. Aí você saiu feliz e deixou todo mundo triste. É aquilo que eu falei a princípio. Nós que fazemos parte da liderança, a gente precisa ter essa consciência. Se você não se satisfez, não se realizou, não se alegrou, mas deu a oportunidade, e a igreja, ela saiu feliz, realizada, satisfeita, você cumpriu a sua missão. Então é por isso que a gente precisa ter esse controle. Mas se cada um gastar 5, a gente, ao invés de 6, já escuta 12. Se cada um gastar só 3, a gente já vai para 20 e tantos. Então, se houver essa habilidade, então todo mundo sai feliz, sai satisfeito. Outra coisa que a gente precisa ter uma certa habilidade é ser ágil na hora das oportunidades. Tem que ter agilidade, irmãos, porque senão o culto ele perde a beleza, perde o embalo, perde, sei lá, parece que até esfria, não é? É por isso que eu sempre oriento os irmãos, quando você estiver dirigindo o culto, fulano, depois Beltrano, que é para quando aquele terminar, o outro já está no ponto. Não é? Porque senão, vamos ouvir o irmão fulano ou a irmã Beltrana. Pai do Senhor para os irmãos, vamos cantar o hino. Eita, não é esse não. Oh, de Jesus, né? Aí, enquanto isso, a igreja está fazendo assim, está murchando, irmão. Então, precisa ter essa habilidade, essa disposição, essa energia, essa coisa precisa fluir. Entendeu? Então é por isso que quando a gente diz, vamos ouvir o irmão Beltrano, logo após o irmão Ciclano, já para deixar na agulha, para deixar pronto. Outra coisa, isso é importante para quem dirige culto, dirige qualquer trabalho. Eu conheci um pastor, e o pastor, presidente de Madureira, sempre ensinava isso, que às vezes a pessoa estava dirigindo o culto, aí dava oportunidade para o irmão, para a irmã. Aí quando aquele irmão terminava a saudação ou terminava de cantar o hino, ele fazia uma pregação em cima. Entendeu?
Aí o irmão cantou, foi na cruz, onde um dia eu vi. Olha, meu irmão, terminou. Olha, meu irmão, é isso mesmo. Olha aquela parte que diz, olha, eu vi sobre mim a espada da lei, e porque a espada, a palavra, a espada de 2 gumes, aí começa, aí toma 2, 3, 4 minutos. Se em 10 oportunidades ele fizer isso, tomar 3 minutos, irmão, no final ele tomou meia hora. Meia hora, o tempo da mensagem, ou o tempo de ouvir mais 6 ou mais pessoas. Entendeu? Então, quando você estiver dirigindo, você, olha, irmão, o irmão depois, a irmã, tal. E aquela coisa ágil. Se tem um momento que eu acho bom, eu já fiz isso umas 2 vezes aqui, é quando a gente faz as nossas festividades e todos os obreiros vêm. Aí não dá para ouvir todo mundo, eu passo o microfone para um e cada um diz um versículo rapidamente. Você vê que a igreja, irmão, ela entendeu uma coisa mais rápida, mais dinâmica, parece que mexe mais, que empolga mais. Então a gente precisa ter essa noção, essa visão de agir dentro do trabalho para que o culto, irmão, porque senão fica um culto pesado, um culto, sabe, morno, frio, aguado. Então é bom que a gente tenha essa compreensão. Outra coisa, é bom ensinar isso aqui para os irmãos. Os irmãos, quem dirige culto, irmãos, ele pode dar uma palavra, ele pode cantar um hino, não tem problema. Não tem problema. É só ele saber administrar o tempo e dentro daquele tempo ele separa 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos para ele cantar o hino, ou para dar uma rápida palavra, uma saudação. Eu até aconselho, estava conversando até com o evangelista Edinaldo, acho que foi isso, que quando você estiver dirigindo o culto e tiver uma palavra, não precisa nem você abrir a Bíblia, você já fica com o texto na mente. Quando der oportunidade para alguém, ou você viu que chegou aquele tempo de você já diz, olha, lá na Bíblia está escrito assim, assim, você fala tudo aquilo que você tem no seu entendimento, na sua mente, porque você vai continuar no embalo do culto. Da mesma forma, se tem um hino, você já bota já entrega para o sonoplasta ali, o CD ou o celular, e lá você só faz assim, ele solta, você já canta, não precisa, eu vou cantar o hino, não, soltou, você já abre o pá de queixo e canta. A gente tinha um dirigente em uma das nossas congregações, eu ia lá uma vez na semana, e eu ficava, não digo que angustiado, mas aperreado. E como ele era uma pessoa de idade, eu não queria. Então eu aproveito para ensinar vocês aqui, para vocês não fazerem isso. Aí ele dirigiu o culto, aí quando era 8h30, chegava a hora de passar para a gente ministrar. 8h30, chegou a hora de passar para o pastor, mas eu vou tomar aqui uns 5 minutinhos do seu tempo, tá certo, pastor? Eu digo, meu Deus, por que não tomou dos outros, hein? Que tinha 1h30 dos outros, o meu só foi meia hora, entendeu? Mas a gente vai manobrando, vai ajeitando, mas não faça isso não. Você tira um tempinho, um espaço dentro do culto e não tem problema, está dentro da norma. Se você quiser cantar um hino, deixar uma saudação, é só você ter esse equilíbrio. Que na verdade o bom mesmo é a gente passar até antes por exemplo, se meia hora, 35, ou 8h25, 8h20, quanto mais cedo você passar, melhor. Lá em Maceió tinha um diácono, ele era o coordenador da escola bíblica, e eu achava interessante que, vou mostrar para os irmãos como é a escola bíblica, a gente já não está funcionando aqui, a gente funcionou logo nisso, depois a pandemia descontrolou, mas logo a gente vai retornar a esse trabalho, que é muito importante. Escola bíblica é assim, lá no caso era de 9h30 a 11h30 da manhã, então de 9h30 começava os louvores devocionais, 3 hinos da harpa, depois a leitura que era embasada na revista, oração, passava-se para os professores, cada classe tinha o seu professor, o suplente e um secretário, o secretário suplente, se fosse necessário, se houvesse possibilidade. O secretário ou o segundo professor, até mesmo o professor titular, se não tivesse o secretário nem o suplente, fazia a chamada dos alunos, contava as lições, quantas tinha, quantas revistas, quantas bíblias, tirava a contribuição. As classes que tinha, de criança, de jovem, de adulto, de senhoras, levava-se para a secretária-geral.
que também fazia a contabilidade. Ela pegava toda aquela contabilidade de oferta, de frequência, de quantidade de livros, de bíblias e de revista, para no final fazer a apresentação. Após passar, ela continuava fazendo a contabilidade e os professores iam dar continuidade à aula. Na revista de Escola Bíblica Betel, são 4 tópicos. Cada tópico seriam 10 minutos, 40 minutos de aula. Se você tivesse um tópico mais importante, você poderia gastar uns 12, 15, descontava no outro, mas o geral era 40 minutos. Quando era 5 para 11, o superintendente subia na tribuna e avisava, 5 minutos para concluir. Terminava, chamava a secretária, ela fazia a leitura do relatório, a classe A, B ou C, quantos vieram, quantos faltaram, a oferta, quantas revistas, quantas bíblias, quantos visitantes, enfim. Dizia quem tirou em primeiro lugar, quem tirou, tinha até uma apresentação lá de cada classe, se levantava, classe fulana, aí se levantava, cantava uma estrofe de um hino, fazia uma apresentação tal. Aí eu achava engraçado porque esse dirigente, ele era assim, ele gostava de ser aquela coisa assim, bem, não é errado, mas às vezes desnecessário. Por exemplo, terminava 11h30, aí quando era 11h10, tinha feito o relatório, as classes tinham sido apresentadas e tudo, aí ficava faltando 20, 15 minutos para terminar. Poderia terminar, 11h30 se terminava. Como ainda faltava 15 minutos, ou 20, aí ele começava, irmão, a ensinar tudo aquilo que os professores já tinham ensinado, começava a repetir de novo e tal. Aí quando foi um dia, ele chegou para mim, claro que eu não falei nada, eu absorvo para entender as questões se estão realmente adequadas ou não. Aí ele disse, é porque comigo é assim, irmão Cícero, eu só termino na hora. Mas se você terminar mais cedo é melhor do que você ficar já repetindo o que já foi falado, o povo diz enchendo linguiça, falando a brobinha e tudo mais, é melhor, irmão, termina, fica melhor. O povo vai ficar mais agradecido. Eita, que bom, terminou mais cedo, vou chegar em casa, entendeu? Então, é melhor do que você ficar esticando, puxando, às vezes o assunto acabou, mas a gente fica lá cavando. Então tem que ter todo esse cuidado. No culto de ceia, qual é o horário do culto de ceia? No culto de ceia, como se tem que ministrar a ceia, então você vai passar para o pregador ou para o pastor 8 horas, 8h05, no máximo 8h10, porque ele vai ministrar uns 25 minutos ou meia hora. Se for a congregação pequena, vai ficar 20 minutos para ministrar a ceia. Você não vai passar 8h30, porque tem a ministração e tem a ceia. Então, fica muito curto. Então, no culto de ceia, a gente passa, para quem for dar uma palavra, 8 horas, 8h05, para ir até 8h30, e as meia hora restante para ministrar a ceia. Certo? Outra coisa que causa uma certa dificuldade nos cultos é o som. Som no culto. Hoje não está causando não, que desligaram ali. O som no culto. Por exemplo, eu sempre passo na visita e venho aqui mais cedo do dia do culto, já deixo ali o som tudo regulado no meu timbre de voz, tal, todo ajeitadinho, porque nesses 25 anos já falando com som, ministrando, então, a gente já começa a ter uma noção de qual é o som que se adapta melhor à sua voz, que não lhe cansa tanto, que não lhe deixa desconfortável, que não lhe tira a empolgação. Então a gente já deixa ali no ponto. Então quem está controlando o som vai ficar no cuidado só do volume, porque às vezes tem pessoas que quando recebem a oportunidade, às vezes vai muito para perto do alto-falante, às vezes baixa o microfone na boca do alto-falante, às vezes cobre o globo do alto-falante, tudo isso dá microfonia. Então você que está no som, você só dá uma baixadazinha. A gente aumenta de som, irmãos, aquilo ali tem, eu acho que 1,5 cm de volume, a gente aumenta de som mais ou menos isso. Aí quando dá microfonia, se você abaixar a metade, você tirou todo o som. Aí você tira um pouquinho, saiu um pouquinho da microfonia, aí você vai voltando aos pouquinhos porque você tem que ter, na verdade, quem mexe com som tem que ter um ouvido aguçado, atento. A gente tem que trabalhar mais com a audição do que com a mão. Aí você baixou, aí vai voltando novamente para ver onde é que... Aí quer dar
microfone, você baixa um pouquinho, tem que ser coisa pouca, porque aquilo ali é tanto assim para você equalizar o som. Então você tem que ter esse controle. Eu não gosto, às vezes, de pregar em outras igrejas, em outros ministérios, porque às vezes eu começo a pregar, às vezes quando eu solto um pouquinho a voz, isso já aconteceu tantas vezes. Um dia eu estava pregando no Ceará, uma cidade, eu esqueci o nome, e eu comecei tal devagarzinho, na hora me deu uma empolgada, soltei um pouquinho a voz, aí o rapaz foi olhar e tum. Aí pronto mesmo. Eu até desligo o microfone e falo com ele desligado. Só que ali eu estou me desgastando, me desgoelando. Você tem que usar todo o oxigênio que você tem no pulmão, e se você não sabe, o cérebro funciona com oxigênio. Se faltar oxigênio no cérebro, você não pensa direito, você não reflete, você é capaz de desmaiar se faltar oxigênio no cérebro. Aí você faz todo aquele esforço. Um dia alguém fez isso, eu estava pregando numa igreja ali, na antiga Federal, na principal mesmo, movimento de carro, vum, vum, os batocando, os pancadão lá, e dançando aqueles reggae lá, aqueles funk. Aí eu dei um grito, o camarada, eita, meu Deus, aí eu desliguei. Aí pronto, aí você acabou. Aí fica aquele culto pesado, o pregador se acabando, se desgoelando. Mas nós que pregamos também temos que ter um equilíbrio. Que eu trabalho com o microfone basicamente aqui. Às vezes eu puxo ele um pouquinho, então eu já controlo ele aqui. Eu não pego o microfone aqui, cospe, baba, não. Você vai administrando ali e tal, controlando aos poucos. Ninguém, né? Só se for camarada pegar uma hora de pregação direto, bem, acho que só se fumou maconha. Pregar uma hora numa pancada só, pá. Esse pregador fumou maconha, então pegaram daí. Está amarrado, não me Jesus, né? Tem condições não, mano. Entendeu? Ok, mas tem uns camaradas aí, não fumaram não, misericórdia, mas tem uns camaradas aí que é novo, né? Quando a gente é mais novo, a gente... Então a gente precisa ter todo esse cuidado, para o culto, não ficar um culto desconfortável, um culto pesado, um culto sem graça, é tão ruim. Então quem vem visitar, quem não é crente que chega aí, volta tão aquele culto, aquela coisa emperrada, não, vamos, entendeu? Glória a Deus, o diabo já fica ao derredor querendo trabalhar, a gente não pode não. Então você precisa ter, por exemplo, sobre playback, eu aprendi assim, quem me ensinou isso foi a maestrina do coral, eu não sei se era Clave Santa, eu esqueci o nome do coral, esse cara Clave Santa era a banda, esqueci o nome do coral, já cantei no coral, e às vezes eu ficava controlando o som, ela dizia assim para mim, quando você for colocar o playback para alguém cantar, no início você tem que colocar mais volume. Por quê? Porque o cantor, ele está ouvindo o som e ele tem que saber a hora que vai entrar. Tem a introdução, aquele solo que faz, aí ali tem um sinal que quem canta tem a noção que chegou a hora de começar a cantar. Mas se estiver baixo demais, a pessoa, é por isso que às vezes você vê que às vezes alguém está cantando, às vezes o departamento, aí às vezes as irmãs terminam de cantar e o playback ainda está lá rolando. Às vezes é o contrário. Entendeu? Às vezes chega a hora do refrão do hino, aí as irmãs já estão na estrofe, a cantora já está, e quando ele vem, já chegou. Entendeu? Então você tem que, mesmo que depois você dê uma baixadinha, mas no início, você tem que colocar o som para que o cantor escute, para ele saber a hora de começar, senão ele fica perdido exatamente, ele se perde. Então, essa é a questão de quem trabalha com som, quem administra som. Tá bom? Então já tem esse cuidado, eu já deixo às vezes equalizado, para não dar muito trabalho aos irmãos, até porque eu já conheço o meu timbre de voz, então fico nesse cuidado. Outra coisa também são os músicos na igreja, é outra coisa muito importante, mas, por exemplo, da mesma forma, claro, quem é músico sabe disso, que assim como você organiza o som cedo, os músicos também organizam tudo cedo, né? Já deixa antes do culto, talvez 15, 20 minutos, meia hora, já deixam tudo equalizado, porque às vezes acontece, de o pastor ou o dirigente está começando o culto e o camarada afinando a guitarra, tem, não tem, parece que tem, aí você cantando aqui, oh meu Deus, mas não é assim, né, que a guitarra diz.
Tem, aí não tem, não parece que tem. Tem, não tem. Eita, meu Deus do céu. Aí você tem que ter nervo de aço para ficar ali, aguentar. Porque às vezes você diz, meu Deus, se você chamar a atenção, ou o irmão se entristece, ou a igreja toma aquele choque, é aquilo que eu disse, às vezes você sai machucado, mas uma intenção da igreja não sair machucado. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam para os músicos é o volume do som, o barulho do som. Porque, na verdade, suponhamos que tem um instrumento que está com volume muito alto, aí está cobrindo os outros instrumentos. Aí, ao invés daquele que está muito alto baixar, não, levanta os outros. Aí, meu Deus. Por exemplo, quando o baterista ele é experiente, ele consegue fazer a virada suave. Mas um baterista inexperiente, ele acha que fazer a virada, que é no ritmo alegre, acho que é alegre que chama na banda, na música, né? Um ritmo alegre, ele acha que só é alegre se for com força, mas não, alegre é mais rápido, mais hábil. Então tem todos esses detalhes que a gente precisa trabalhar para que o culto fique mais agradável possível. Agradável não para mim, não para os obreiros, agradável para a igreja. O objetivo nosso é alimentar a igreja, fazer com que a igreja saia feliz, saia alegre do culto que veio participar. Eu estou falando sobre culto, eu preciso trazer essas orientações. Fundo musical. É bom pregar com fundo musical, eu gosto também, dificilmente eu uso, mas não tem nada de errado. Fundo musical, a música é uma coisa que agrada a Deus. Davi tocava para expulsar os demônios de Saul, é uma forma de agradar a Deus. Só que existem alguns detalhes sobre fundo musical. O fundo musical, ele precisa ser bem suave, de maneira que quem está ouvindo a pregação nem note que tem fundo musical. O seu subconsciente é que começa a ouvir aquele fundo musical. Porque senão, se o fundo musical ele for muito alto, ele acaba cobrindo a voz do pregador, ou senão o pregador vai ter que fazer muita força para cobrir o fundo musical, então vai haver um desgaste e vai haver uma elevação de volume. Então ele precisa ser suave. Claro que existem técnicas, por exemplo, eu já ouvi muitos pregadores, e nos Gideões eles sempre usavam fundo musical, então o pregador ele está pregando, aí chega um momento que ele se empolga e começa a levantar a voz, começa a se empolgar, aí você pode dar um pouquinho de volume acompanhando o ritmo do pregador. Uma coisa equilibrada, não ultrapassa. Se o pregador ele parou um pouco de falar e está ouvindo a igreja glorificar, você pode colocar um pouquinho de volume no fundo musical, porque ele está calado e a igreja está recebendo. Então a música vai servir para trazer uma empolgação a mais. Você pode fazer isso. Mas às vezes tem fundo musical que não combina com a pregação. Sabia que tem? Tem fundo musical que não combina, não encaixa. Você tem que... Eu lembro que uma vez eu estava pregando, aí tem um irmão que tinha colocado um fundo musical. Aí eu comecei a pregar mais empolgado, porque Jesus, aquela coisa toda. Aí de repente ele mudou, não sei como ele está, acho que trocou no tempo do DVD que já tem. Aí trocou não combinou. Aí eu tive que aliviar e mais devagar, conforme o fundo. Aí quando eu aliviei, ele mudou para o outro. Aí eu deu misericórdia. Então você tem que ter toda essa habilidade. Por exemplo, isso aqui é bom para os músicos, não é bom fazer fundo musical com solo de algum hino, não é bom. Porque a igreja ela quer cantar o hino quando está ouvindo o solo. Entendeu? Se você fizer um solo para o fundo musical, deixa eu ver. Não vê a mente aqui um hino para a gente balbuciar esse hino, mas leva as pessoas a querer cantar. Por exemplo, você já está querendo cantar. Eu estou só aqui fazendo... Então, aí leva as pessoas perdem a concentração da palavra e fica querendo cantar o hino. Então, o fundo musical ele tem as suas características. Tá bom? Então, não é bom solo, é bom uma coisa mais... Eu gosto dos fundos musicais dos Gideões, tem uns que era bom, do pastor Yosef Akiva. Tá certo? Então, nessa parte de culto,
Eu acho que a gente já trouxe algumas informações necessárias, são básicas, são ensinos práticos para que os irmãos desenvolvam. Mas uma coisa que é importante os obreiros aprenderem é o princípio da honra. O princípio da honra. Da honra a quem tem honra. O princípio da honra é que quando você honra, você é honrado. Eu estava falando isso para alguém, eu disse, eu vou anotar porque eu preciso falar isso na reunião. Por exemplo, eu não posso ter medo de ser humilhado por alguém, de ser desrespeitado ou de ser maltratado. Não. Eu não tenho medo de que alguém me humilhe, me maltrate ou me falte com respeito. Na verdade, o meu medo, eu estou falando por mim, eu estou me colocando como um ensino para os irmãos. O meu medo é eu humilhar alguém. Eu tenho medo de ser eu que humilhe, de ser eu que maltrate, ou que falte com respeito. Eu tenho medo. Porque isso é uma coisa que eu vou colher amanhã. É o que a gente chama, a Bíblia diz, a gente chama de lei da semeadura, mas é o que a Bíblia fala. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então eu não tenho medo de que alguém me falte com respeito, de que alguém me maltrate, de que alguém me humilhe, que alguém me xingue, me calunie. Eu tenho medo de fazer isso com as pessoas. O meu medo é esse. É aqui onde está o meu medo. Porque eu sei que se eu fizer isso com alguém, amanhã eu vou colher. Amanhã vai vir sobre mim. Então eu estou falando sobre o princípio da honra. Então, se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Se eu quero ser honrado, eu preciso honrar. Se eu quero ser tratado bem, eu preciso tratar bem. Duas coisas. Primeiro, se alguém me faltar com respeito, eu não vou me desviar. Por isso que o meu medo de faltar com respeito a alguém é por causa disso. Porque se alguém me faltar com respeito, eu não vou me desviar, eu não vou sair da igreja. Mas se eu faltar com respeito a alguém, pode ser que aquela pessoa se desvie, saia da igreja. Ela não vai ter a mesma estrutura que eu. Então, a primeira coisa que me faz ter esse cuidado, ter medo. E segundo, como eu já falei, é porque tem a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente vai sofrer a consequência amanhã. Não tem como fugir. Eu estou lhe ensinando, lhe orientando. Olha, se tiver alguém ali cantando e você desrespeitá-lo porque está cantando, se tiver alguém ali pregando, você desrespeitá-lo porque ele está pregando, não dê atenção, ficar conversando com um, conversando com o outro, sai para beber água, sai para o banheiro, às vezes não está com sede, às vezes não está com vontade de ir no banheiro, e não dá atenção e tira atenção, pode ter certeza, amanhã vai acontecer com você, não é do mesmo jeito, não é pior. Eu estou ensinando para os irmãos. Amanhã nem as crianças vão querer lhe respeitar. Aí você diz, meu Deus, mas por quê? Eu não fiz nada. Olha, irmão, você planta uma semente de melancia, nasce um... Entendeu? Eu estou tentando ensinar aos irmãos para que os irmãos não sofram amanhã, não sejam decepcionados, não se frustrem amanhã, não fique perdido amanhã, porque toda vez, irmão, que eu tenho esse comportamento, amanhã vai vir sobre mim. Vai acontecer. Ah, mas eu não estava gostando do que a irmã estava falando, não estava gostando do que o pastor estava falando, o irmão estava cantando desafinado, porque, não, irmão, a gente que é dirigente de igreja, a gente escuta tanta coisa, mas as pessoas falam tanta coisa e a gente suporta ali, aguenta. Entendeu? Então você precisa, senão você vai sofrer amanhã. Senão você vai sofrer essas frustrações, vai ficar decepcionado amanhã. Então não queira saber se é pastor, se é membro, se é novo convertido, se é novo, se é velho, se é adulto, se é criança. Trate a todos com essa mesma característica, com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor, com esse mesmo respeito. E Deus vai trabalhar para que quando chegar a sua vez,
todos lhe tratem com respeito. Não é com medo, não. Não confunda medo com respeito, não. Não. Eu sou grato a Deus, nunca precisei bater boca com ninguém, discutir com ninguém, nunca ninguém... Não. E eu não preciso, entendeu? Porque é uma coisa que a gente planta. Claro, se eu ver que alguém não me respeita, não me considera, não me valoriza, o que é que eu vou fazer? Eu vou brigar com ela? Vou lá tomar satisfação? Sabe o que é que eu faço, irmão? Eu saio de fininho. Caladinho, não vou questionar, não vou... Saio por ali caladinho, tal. Ô, meu irmão, tudo bem, Pai do Senhor, tal. Evito o máximo. Para eu não me constranger, nem constranger as pessoas, nem ter um problema. Não vou exigir que a pessoa... Não, de maneira nenhuma. Se a pessoa não tem, sai de fininho, sai devagarzinho. Não, dê atenção, não alimente. Porque se você for alimentar, você só vai criar confusão, desgaste, tristeza, angústia, e não vai dar em nada. Então os irmãos têm esse cuidado. Estou já terminando, queridos. A gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa que a gente já ensinou isso outra vez, e eu quero passar para os irmãos, na hora da leitura, irmãos, a leitura da abertura do culto, a leitura devocional, a leitura oficial. Quem está chegando tem que esperar lá fora, quem está dentro fica no seu lugar, não vai beber água, não vai para o banheiro, porque são 5 minutos de leitura, às vezes menos. Então você precisa, nesse momento, parar. Você pode até ir no banheiro na hora que alguém estiver orando, na hora que alguém estiver cantando. Por quê? Porque na hora que alguém está orando, é a pessoa que está falando com Deus. Na hora que alguém está cantando, é a pessoa que está se dirigindo a Deus. Mas na hora da palavra, é Deus que está se dirigindo, é Deus que está falando. Então, se você precisa respeitar o irmão ou a irmã que está ali, muito mais a Deus. Então, na hora da leitura, irmãos, para tudo. Para tudo. Vou passar para os irmãos, por exemplo, a gente serve água, os irmãos servem água, a igreja tem as igrejas hoje, a sua maioria tem esse hábito. Mas na hora da pregação, não, irmãos. Na hora da pregação, entendeu? Começou a pregação, todo mundo tem que estar atento à palavra. Pode até beber água em outro momento, mas na hora da mensagem, tá certo? Tem dia que eu venho para o culto em jejum. Começo da meia-noite até no outro dia depois do culto, sem comer e sem beber. E aguento terminar o culto. Aí depois do culto eu já tomo um copo d'água, porque o propósito é só comer ou beber depois do culto. Aí às vezes falta meia hora para terminar o culto. Meia hora. Entendeu? E não vai. Seus rins não vão ter que fazer hemodiálise. Tá certo? Então, na hora da leitura, tenha esse cuidado. Da mesma forma, na hora da mensagem. A hora da mensagem, na verdade, você não deve andar, nem conversar, nem fazer nada que esteja fora do desenrolar do culto em nenhum momento. E principalmente na hora da pregação. A hora da pregação é a hora que Deus vai falar. Eu coloquei entre aspas, porque Deus ele fala desde o início. Só que o culto ele tem um momento que é de preparação, com louvores, os cânticos, para a igreja ela se aliviar e se preparar para ouvir Deus falar. Então esse momento é o momento que exige toda a atenção da igreja. Então eu estou passando isso para os obreiros, porque a gente precisa servir de exemplo. A gente precisa ser um modelo para os outros. Porque se os obreiros fazem, a igreja vai se sentir no direito de fazer. Mas a igreja, irmãos, ela olha para os obreiros. É por isso que nós no púlpito, nós temos que ter um certo cuidado. Nós temos que ter um certo cuidado.
Se alguém aí na segunda ou na terceira fila se levantar, só as 3 filas de trás quem vai ver. Mas se aqui na primeira fila, se tivesse aqui alguém se levantar, todo mundo vai ver. Então todo mundo faz assim. Aí tira a atenção de todos. Eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi ainda no outro ministério. No púlpito, não é nem aceitável sentar assim, olha. Viu? No máximo, assim a gente senta, mas assim não. Isso é coisa de você estar à vontade em algum lugar. Então evitem sentar nessa posição, que é uma posição que você estivesse na presença do juiz, você não ia sentar assim. Ele ia mandar o policial lhe prender na hora. E tinha que pagar a fiança para sair. Então a gente precisa ter esse cuidado. Ter esse cuidado. É porque, na verdade, existe a equipe que trabalha no culto. A gente sempre faz as nossas filmagens, as nossas gravações. A gente tem, o nosso irmão a gente traz para o culto, graças a Deus, nos abençoe, deu um carrinho, a gente faz umas viagens. Às vezes, quando tem alguém, eu peço para ir fazer, como já sabe, porque a gente começa aqui de 6h30, 6h40, mas 6 horas eu já estou aqui. Já boto o celular ali, já boto uma coisa aqui, já ajeito o som. Então, na hora de começar o culto, tudo está em ordem. O som está equalizado, tudo ligado e tal. Às vezes eu chego aqui, já meio atrasado, então, meu Deus, eu quero colocar o celular ali. Eu fico num acanhamento, numa agonia, num jeito, meu Deus, eu não queria. Aí eu espero uma oportunidade, as crianças que estão cantando aí, para não tirar a atenção, irmãos. Entendeu? Só faça algo se for de extrema necessidade. Procure ter esse equilíbrio, esse cuidado, esse controle. Eu estou falando para os amados, que são os obreiros, e nós servimos de exemplo para os demais, para a igreja, para que ela possa se espelhar em nós e ter um bom exemplo para seguir, um bom exemplo para acompanhar. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe. Pai. Vou contar uma coisa interessante que alguém falou, uns 10 minutos ali ainda. Eu vou me basear numa história que alguém deu numa entrevista. Vou parafrasear. A obra não sofre, não é por falta de pessoas. A obra sofre por falta de pessoas que saibam fazer. Um rapaz, ele disse que perdeu um amigo, porque ele disse assim para o amigo. Um amigo chegou para ele e disse: rapaz, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu corro atrás, eu luto, eu me acordo cedo, eu durmo tarde, e não estou conseguindo ter o sucesso que eu desejava. Aí o rapaz chegou para ele e disse: olha, eu vou dizer um negócio para você. Do jeito que você está vivendo, se você fosse colocado no lugar do Bill Gates, e o Bill Gates no seu lugar, teve uma época que o Bill Gates era o homem mais rico do mundo, 50, parece 51, era 57 bilhões de dólares, média de 50 bilhões de dólares, é muito dinheiro em dólares. Se fosse em real, a R$5 um dólar, dava 250 bilhões de dólares, meu irmão. É dinheiro, era o homem mais rico do mundo na época. Aí ele disse: se você fosse para o lugar do Bill Gates, o Bill Gates viesse para o lugar, daqui a um tempo, o Bill Gates voltava a ser o Bill Gates e você voltava a ser quem era você. Porque não é o que se faz, nem como se faz, é quem faz. Ele disse que ele conhecia um amigo e disse: você tem que se libertar dos seus problemas, das suas correntes. Você tem problema com seu pai, tem problema com sua mãe, que, parafraseando, tem problema com o irmão, com seu irmão, com a sua irmã, tem problema com a sua esposa, tem problema com o seu esposo, tem problema com o seu vizinho. Às vezes até você ainda está com aquela mágoa daquela professora da 3ª série, que no dia que ela estava estressada, cabeça cheia, chegou na escola com problema do marido, disse que você não ia ser nada. Aí você está tentando ser alguém para provar para a professora ainda da 3ª série que é capaz. É por isso que você não está conseguindo, porque você está trabalhando para provar para os outros que é capaz. É isso que atrapalha a gente. É quando a gente quer fazer para provar para os outros. Vou provar para aquele irmão, vou provar para aquela irmã, vou provar para ele, vou provar para ela. Aí ficamos com essa intenção de querermos fazer para provar para os outros, para
vou usar, para aparecer para os outros. Não, irmãos, assim você não vai conseguir. Principalmente a obra, ela tem que ser feita para glorificar o nome de Jesus. Não é para provar para A, para B, para C, para fulano ver, para fulano saber, para Beltrano não ter onde colocar a cara, para chegar lá e se exaltar, se empolgar. Não, não é para isso não, irmão. A gente faz a obra para engrandecer o reino de Deus, para glorificar a Deus. Porque senão você vai ficar com tanta angústia, com tanta mágoa dentro de você, querendo provar para fulano, fazendo, pensando em fulano, fazendo, pensando em Beltrano, porque eu vou mostrar para ele, vou mostrar para ela, que você não vai se focar, não vai focar no que está fazendo, vai se atrapalhar, não vai fazer com esmero, com sucesso. E eu falo isso por experiência própria. Você já pensou se eu estivesse aqui trabalhando, querendo provar para alguém, provar para A, para B ou para C? Não, eu estou fazendo porque eu tenho um chamado. Eu estou fazendo porque eu tenho um dom, um talento. Pode não ser um dom tão grande, um talento tão grande, mas tem algo. Então eu tenho que trabalhar com esse algo, me esforçar. Já que ele é pequeno, que ele é pouco, aí é que eu tenho que focar nele, porque ele é pouco e é pequeno, para ele produzir algo. Não posso estar preocupado, não, fulano quando chegar lá vai ver, porque fulano vai saber, não, nada disso, irmãos. Deus não vai aprovar quem faz isso. Você acha que Deus vai aprovar alguém que está querendo fazer a obra, fazer alguma coisa para provar para os outros, para exibir para os outros, para mostrar para os outros? Não vai, irmãos. Deus vai abençoar se você decidir fazer para a glorificação do nome de Deus. Glória a Jesus. Então ele deu esse exemplo. Ele disse que ficou triste porque o amigo se intrigou dele. Nunca mais falou com ele. A gente já está terminando, irmãos. Estamos terminando. O secretário ainda vai fazer aqui uma rápida apresentação da nossa agenda. A gente está terminando. Quero conscientizar os irmãos para mais uma coisa. Você que faz a obra. Falo mais uma vez por experiência própria. Resultado da obra não é nem a curto e nem a médio prazo. É a longo prazo. Resultado para quem faz a obra de Deus não é a curto nem a médio prazo, é a longo prazo. E com muito esforço, com muito trabalho, com muita oração, com muita dedicação, com muita perseverança, para poder atingir algo, alcançar algo. É a longo prazo. Com muito trabalho. Quando eu digo que é a longo prazo, eu estou lhe conscientizando, porque quando você está caminhando na rua, na cidade, às vezes você vê uma rua plana de 300 metros, de 400, de 500 metros, mas depois de 500 metros ela faz uma curva, ela tem uma descida, ela tem uma subida. Então, tudo aquilo que se adquire a longo prazo, tem curvas, tem descidas, tem subidas, tem partes largas, partes estreitas, partes cavernosas, esburacada, partes planas. Então você tem que estar preparado para isso, ou seja, no longo prazo, tem hora que você vai estar alegre, tem hora que você vai estar triste, tem hora que vai estar animado, tem hora que vai estar desanimado, tem hora que vai estar muita gente lhe apoiando, tem hora que não vai ter ninguém lhe apoiando, tem hora que todo mundo vai acreditar em você, tem hora que ninguém vai acreditar em você. Então você tem que estar preparado, porque é uma jornada a longo prazo. Porque o que decepciona e frustra algumas pessoas é porque eles têm aquele negócio do imediatismo, do instantâneo, do pra já, do pra agora, do pra ontem. Não, meu irmão, na obra de Deus é mais à frente, é mais além. Tem que ter paciência, perseverança, fé, não desanimar, não se abalar, não se abater, não dar ouvido ao que fala contra, nem ao que fala elogios. Eu aprendi isso, que tanto a crítica como o elogio pode lhe desanimar. Sabia disso? Tanto a crítica como o elogio pode lhe desanimar. A crítica lhe desanima porque você vai dizer, puxa vida, eu faço tanto e ninguém me aplaude, ninguém me elogia, ninguém me apoia. Também um elogio pode lhe desanimar porque você vai dizer, já fiz demais mesmo, já conquistei tudo, vou aliviar. Aí desanima também. Então você tem que ter maturidade para lidar tanto com uma coisa como com a outra. Então o resultado é a longo prazo. Tem uma frase, eu vou encaixá-la aqui, que diz assim: mentes pequenas
discute pessoas. Mentes médias discutem eventos, fatos, acontecimentos. Mentes grandes discutem ideias. Eu vou melhorar. Mentes pequenas fala, conversa de pessoas. Trata sobre pessoas, porque fulano foi, porque fulano veio, porque fulano é, porque fulano é. Mentes pequenas. Mentes médias fala de eventos, fatos, acontecimentos, catástrofes, a política e o terremoto, o maremoto, eventos e fatos. Mente grande discute ideias. Olha, eu tenho uma ideia para a gente desenvolver isso aqui. Eu tenho um projeto para isso aqui dar certo. Eu tenho uma ideia que vai... Mentes grandes discute projetos, ideias. Trata de coisas que vão desenvolver, que vão ampliar, que vão trazer bênção, vitória. Essa é a visão da mente grande. Mas terminando, eu já disse isso para alguém, vou repetir aqui. Nós temos tudo, irmão, para fazer uma grande obra. Nós temos tudo para fazer uma grande obra. Eu não sei quantas cadeiras foram espalhadas aqui, mas isso para mim é uma satisfação grande. Ter a consideração, o respeito, a confiança, a amizade e o apoio dos senhores. Eu vou usar aqui o pastor Adalto, me permita, pastor Adalto, os demais irmãos também têm muitos exemplos que a gente pode citar, mas ele não sabe como ele cresceu no meu conceito, quando ele contou o testemunho aqui, que o político chegou lá para ele e ofereceu 30 mil reais para ele comprar o voto dos irmãos. E ele disse, não quero. Sabe? O senhor cresceu muito no meu conceito, meu irmão. Ele sabe como isso, para mim, se orelha seca, valoriza pessoas que têm essa postura. Porque ele poderia pegar, dar um pedacinho para cada irmão e ficar com o resto, e o político não ia lá fazer nada, ele ia dar parte no negócio desse, não. Mas isso, então nós temos aqui homens, mulheres, que nos dá orgulho, nos dá orgulho. A gente se sente orgulhoso, no melhor sentido da palavra, em ver o comportamento dos irmãos, homens de bem, pai de família, mãe de família, donos de casa, donas de casa, pessoas que andam desassombrados pela cidade, que tem crédito, que tem respeito. Isso para mim é algo que não tem preço, tem valor, incalculável. Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento, o meu elogio o comportamento dos irmãos. É por isso que eu estou dizendo, a gente tem tudo para fazer uma grande obra e ser um grande ministério. Ser um grande ministério. Os irmãos continuem assim, com essa maneira de agir, considerando, respeitando as moças solteiras, as mulheres casadas, os da igreja, os de fora da igreja, andando com dignidade, andando com respeito, com consideração. E isso, com certeza, vai agradar a Deus, vai deixar Deus feliz. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor alegre conosco, Ele nos abençoará e nos dará vitória. Tá bom? Então eu agradeço a fidelidade dos irmãos, o comprometimento, compromisso, a dedicação. Porque nenhuma instituição, irmão, nenhum órgão, seja de empresa, seja igreja, ela vai para frente se os seus componentes, os seus membros não forem fiéis, não forem comprometidos. Não vai, não tem como. Entendeu? Se uma empresa tem funcionário, mas os funcionários não são de responsabilidades, não são de confiança, aquela empresa quebra. Não vai. Então, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu esforço e pelo seu apoio. Que Deus abençoe. Eu não sei se os irmãos têm alguma observação a fazer, alguma coisa a falar. Nós vamos ouvir o nosso secretário, vai trazer aqui um relatório das nossas agendas, a agenda da sede, das congregações, para esse ano de 2023. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.